Fala pessoal, muito bem-vindos. Então hoje, mais um episódio aí, Luiz, 17º episódio. Verdade, Eduardo. Muito bom, né, cara? Até estávamos discutindo mais de 6 meses aí de gravação de podcast, né? Maravilhoso. Quanta evolução, né? Isso aí, Eduardo. Tudo bem. Então, hoje vamos ter a honra de receber aí e apresentar para vocês, né? Então já vamos pedir antecipadamente pro pessoal, deixa o like, compartilha o vídeo, né? Exato. Quais são as redes sociais do nosso podcast, Luiz? Perfeito. Pessoal, é só entrar no nosso Instagram, podcast Marvel. Lá vai ter o link da bio. Você pode acessar tanto o Spotify como também o YouTube e estar acompanhando na íntegra o nosso episódio, Eduardo. Muito bem. Então não esqueça, pessoal, precisamos do apoio de vocês porque isso que nós estamos fazendo aqui é gratuito, tá? Nós estamos levando essa informação de forma gratuita para vocês. Só nós precisamos dessa contrapartida de vocês. Deixa o like, deixa os comentários, compartilhe o vídeo. Quanto mais divulgação tiver, melhor. Vai nos ajudar muito. Perfeito, né, Luiz? é isso aí. Então, vamos lá para o nosso convidado, Eduardo. Vamos lá, Luiz. Hoje temos a honra de receber em nosso estúdio uma convidada que vai nos ajudar muito a refletir, né? A Neuza Périos, terapeuta energética, reprogramadora mental de crenças limitantes e traumas, Eduardo. Olha aí, Luiz. Além disso, ela também é a mentora do programa Caminho da Evolução, que propõe o autoconhecimento e a orientação para a criação da realidade desejada. E também ela faz consultoria empresarial para alinhamento das energias vibracionais de ambiente e sintonização da marca em alta frequência, bem como também cocriação de planejamento estratégico. Perfeito. Hoje, então, a cabeça vai ferver, Luiz. Ai, vamos ver, então. Vamos ver. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostaríamos um pouco que tu contasse da tua história, como é que você chegou a esse ponto, ser terapeuta, como é que está trabalhando. Seja muito bem-vinda também, tá? Obrigada. Fica à vontade. Então, essa é uma área, um assunto que me interessa, eu acho que desde sempre. Sempre gostei muito de leitura, desde a minha infância, mas sempre fui muito da matemática, das coisas exatas, das coisas lógicas, né? As coisas tinham que fazer sentido, né? E então, meu caminho inicial da minha vida profissional foi contabilidade. Está formada? Eu me formei em Ciências Contábeis em 2000, fiz mestrado em Desenvolvimento Econômico Organizacional, lecionei no IESA para os cursos de Administração e Contábeis por 7 anos, trabalhei na área de controladoria de várias empresas e por mais de 20 anos. E sempre gostei, sempre me encantou esse trabalho também nas empresas, porque nessa área da controladoria você olha a empresa como um todo, né? E aos poucos eu fui migrando, fui estudando mais, me aprofundando e até que nos últimos 5 anos eu me dediquei realmente a essa área. E com o meu sistema lógico de ser, né? Esse negócio de pensamento positivo, você tem que pensar positivo que as coisas acontecem. Isso para mim era muito vago. Não fazia muito sentido, porque como assim, tá, né? Fosse assim... Tão fácil. Tão fácil, estava tudo resolvido, né? Mas eu queria entender que se funciona, eu queria entender como funciona e por que funciona. Porque para eu me dedicar a trabalhar nessa área, eu tinha que ter respostas para as pessoas. Primeiro para mim, né? Para entender. E para as pessoas, porque... não, pensa positivo, mas vai funcionar por quê? Como funciona? Baseado em quê? Que lei é essa, né, que governa isso? Porque a gente está falando de leis universais, assim como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade existe desde que o mundo é mundo. Mas ela foi decodificada em 1687. Ela sempre existiu. Assim como tem outras leis que hoje a gente está nesse caminho de decodificar, mas que sempre existiram. Mas a gente precisa entender elas um pouco. Então, o meu caminhar é nesse sentido de entender como essas leis funcionam. E aí, quando eu encontrei o Theta Healing, me trouxe essas respostas. Aí eu tive acesso inclusive, a experimentos científicos que comprovam como funciona a energia, como funciona a criação da nossa realidade.
E aí quando você vai estudar isso e vai para a parte científica, a gente descobre que tem experimento de mais de 100 anos já nessa área que comprova e mostra como as coisas funcionam. Mas que, infelizmente, também não tem o interesse da ciência, né, do jeito que ela está estabelecida, trazer isso. Porque ela teria que reconhecer que, por muito tempo, se acreditou em coisas que hoje se vê que não são bem assim, não eram bem assim. Então, teria que desmontar todo uma estrutura científica E também. de anos, né? De séculos. Séculos. E aí tem poucos cientistas que compram essa briga. Se você assistir o documentário Quem Somos Nós, tem alguns cientistas ali que tiveram a coragem de colocar a cara e dizer não é assim do jeito que a gente acreditou até aqui. Mas as isso coisas já são tá, um pouco diferentes. Mas já está muito mudado já, né? Hoje a busca das pessoas, até a curiosidade delas quererem se conhecer, isso já mudou muito também, né? Tá mais Sim. difundido, né? Esses últimos Sim, as anos. pessoas estão mais abertas a querer saber, sabe? A querer entender e sair um pouco dessa bolha, né? Dessa manipulação. Não é assim e acabou. Então, tem muito... A religião também tem muito peso nisso. Segura. Porque também por muitos séculos, milênios, se dizia para as pessoas, você tem que ter fé. Ponto. Não, é assim, assim, e a partir dali você tem que ter fé. Mas o que é essa fé? Né? Então, quando a gente está agora nessa era, olhando para isso, nesse sentido do funcionamento do universo, a gente entende que ciência e religião, na verdade, elas vão para o mesmo objetivo por caminhos diferentes. E cada uma entende que é melhor que a outra. Mas elas não estão relacionadas, né? Tipo assim, são coisas distintas, diferentes. Né? São coisas separadas. Se você olhar para a ciência, para a física quântica, que é o que vai para essa área do Theta Healing, que é entender as leis universais, como elas funcionam, a física quântica tem comprovações científicas de muitas coisas que estão na Bíblia. Então, lá no início, se você estudar a história, você vai ver que ciência e espiritualidade estiveram unidas. Em algum momento da história, por interesses, né, de poder, houve esse rompimento, que a ciência foi para um lado e a espiritualidade foi para o outro. Mas se são leis universais, se é como funciona o universo, não tem como ser diferente na ciência e na espiritualidade. Elas são únicas. Tá, mas aí, antes tu comentou na parte do ter fé, né? Sim. O ter fé é acreditar em alguma coisa, certo? Sim. Então, às vezes a pessoa tem fé porque ela acredita, ela crê em alguma coisa, né? Mas ela não acredita que o pensamento positivo pode ajudar ela. É porque, na verdade, geralmente quando a pessoa fala em fé, ela diz assim, ó, eu acredito em um ser superior, né? E tá tudo certo. Existe realmente, né? Se nós olharmos para o universo, não tem como dizer que não houve né, uma criação, né? Só que, ao mesmo tempo, ela é uma fé que alguém de fora tem que me salvar, né? Não vai partir dela. Né? E aí, quando você vai para a ciência, você entende que é o teu movimento alinhado, o teu pensamento, a tua energia que vai trazer para você aquilo que você acha que só precisa ter uma fé e ponto. Não vai cair do céu. Então, na verdade, é a mesma coisa. Só que são formas diferentes de entendimento. De olhar aqui. Entendi. A fé é muito assim, tá, eu só acredito. E na ciência, na física quântica, sim, mas você acredita, mas o que acontece quando você acredita?
Aí tu vai ter que fazer o esforço e correr atrás. Mas assim, ó, mas não no sentido não só do esforço. Eu preciso que todo o meu campo esteja de acordo com isso, porque é o meu pensamento que vai alinhar o meu sentimento, que vai gerar uma energia no meu campo que é magnético, que vai atrair do universo aquilo que eu desejo, sempre mais do mesmo. Porque uma pessoa, quando as pessoas dizem, não tem mais cura, não tem mais volta, só um milagre. E aí, A energia. do nada, a pessoa... Do nada, né? A pessoa se cura. De um dia para outro, a pessoa se cura. Porque naquele momento ela estava num desapego. Eu acho, não sei se a palavra é desapego, mas ela estava tão profundamente desligada de tudo fora Material. daquilo ali, Que ela focou só numa coisa. que ela focou naquilo ali. Ela disse, se eu não focar nisso, não tem volta. É a minha única saída. Então, ela vai com tanta força, com tanta energia, que ela dá tanto comando para o corpo dela, no sentido da cura, que essa cura vai acontecer, o corpo vai responder. Porque o corpo sempre responde às nossas informações, ao nosso pensamento, aquilo que eu decido sentir. Pois é, só que isso eu acho que a maioria das pessoas, né, que talvez não tenham aquele pouquinho de conhecimento, não conseguem enxergar isso que tu falou agora. Por exemplo, o campo energético, a física quântica, o pensamento positivo para alinhar as coisas. Mas eu acho que isso acontece no inconsciente muitas vezes. Muitas pessoas elas não sabem que elas estão sentindo e que elas, tipo assim, que é o foco de, eu tô doente e agora? Agora é só isso, eu quero me curar, eu quero que isso passe. Então, no inconsciente vai acabar acontecendo, né? Assim, ó, todos nós somos o resultado, principalmente, de até 7 gerações dos nossos ancestrais. Alguns até mais, às vezes. Mas, o geral, o principal é até 7 gerações ancestrais. E isso vem para nós e está no nosso DNA. Né? Então, você imagina, 7 gerações ancestrais. Nossa. Então, isso é um dos fatores que nos comanda. Outros são acontecimentos que, desde a nossa concepção até os 7 anos. Outras são coisas que a gente foi acreditando no decorrer da vida, de tanto que foi passando, às vezes, algum trauma. Né? E tem coisas de outra vida. Então, isso forma o nosso conjunto, eu digo, a nossa receitinha de bolo. São esses os ingredientes. Então, se nós olharmos, por exemplo, a questão de 7 gerações de ancestrais. Avalie a vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tetravós, e 7 gerações. Nós estamos falando de 254 pessoas na linha reta, de 7 gerações. Só pegando, né, sem pegar tios e... Essas pessoas, qual é o estilo de vida que elas levavam? No que estas pessoas acreditavam? Por quais situações eles passaram? Então, se a gente olhar 7 gerações de ancestrais, tem ancestral meu que estava na guerra, que passou fome, que veio para cá num navio, não sabia se ia viver ou morrer, que deixou para trás pai e mãe e talvez sabendo que nunca mais os veria. E assim cada um tem a sua história, não tem, né? Não tem ninguém melhor nem pior nessas nossas receitinhas de bolo. Cada um traz uma história. Então, o que essas pessoas passaram, de alguma forma, ficou gravado no DNA. E isso foi passado para nós. Nós recebemos essa informação. Assim como dos acontecimentos da concepção até 7 anos, principalmente. Porque até os 7 anos o nosso subconsciente está aberto e ele vai absorvendo informações o tempo todo. E o subconsciente nunca julga se é bom ou ruim. Ele absorve. E aí isso vai formando, então, o nosso eu, nossa receitinha, o nosso bolinho. Uma vez estando uma informação no subconsciente, ele vai entender que você precisa, deste modo,
de operar para sobreviver. Porque o subconsciente, ele tem que te manter vivo. Ele controla a respiração, batimento cardíaco, o que a gente faz no automático, é isso? Tudo que é no automático é o subconsciente que controla. Então, se ele tem uma crença lá, que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, é uma luta, né? Ou quem é rico não é feliz. Se ele tem esse tipo de informação gravado lá como uma regra, ele vai sempre te colocar a tomar atitudes para confirmar esta regra. Então, por isso que nós não, de alguma certa forma, nós não somos livres. Mas assim, então, digamos, se eu tiver alguma dificuldade, se eu sentar com meu pai e minha mãe, conversar com eles, ver o que eles passaram, isso pode me ajudar também, então, a trazer uma noção diferente do quem eu sou, porque a gente acessar até a 7ª geração é um pouco mais difícil, Sim, né? Mas o nosso pai e nossa mãe, muitas vezes, nem isso a gente sabe o que eles passaram. Sim. Né? Muitas vezes a gente não perguntou, não sentou com eles para ver o que passou quando era novo, qual que foram os desafios. Isso, com certeza, então, pode ajudar muito a nós mesmos, né? Porque assim, ó, o primeiro passo é trazer para o consciente. Né? Porque enquanto eu não trago para o consciente, eu nem trabalho nisso, eu nem tento reprogramar ou dizer, não, isso é diferente. Então, mas por mais que às vezes assim eu penso, o dinheiro é uma coisa positiva. Mas aí um exemplo muito, muito legal é assim, ó, se eu oferecer para você um guardanapo num formato de uma nota de R$100, é confortável para você pegar esse guardanapo e passar na boca? Acho que não. Tu vai botar no bolso, né, Luiz? Por que não? Porque no nosso subconsciente, na maioria de nós, está gravado que dinheiro é sujo. Exato, cara. Nem olha para quê, mas... Entende? Então, se dinheiro é sujo, eu quero coisas sujas na minha vida? Veja como é sutil. E aí tu diz, não, eu sei que o dinheiro é uma coisa positiva, tudo bem. Isso é o teu consciente. Mas se lá no teu subconsciente tu tem crenças negativas em relação a dinheiro, ele vai trabalhar nesse sentido de, não, peraí. Ele vai ficar te travando. E nós passamos em torno de 95% do nosso tempo no subconsciente, no piloto automático. 95%? Se eu perguntar para você, quantos carros brancos você viu hoje? Nem ideia. Você, na verdade, viu todos eles, mas você não absorveu a registrou. informação. Na verdade, passou, né? A gente dirige. Se eu perguntar agora por qual rua, eu tenho que pensar por qual rua. Porque tu vai trocando de marcha. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, o nosso consciente, para economizar energia, ele vai fazer sempre o mesmo caminho. Então, eu já sei dirigir, então não vou gastar energia focando nisso, né? Mas agora tu comentou do carro. Às vezes, quando a gente vai trocar de carro, já aconteceu contigo? Já aconteceu, por exemplo, vou trocar de carro, eu vou querer um Audi, por exemplo, tá? O cara passa 2, 3, 4, só enxerga Audi na rua. Porque o foco tá ali, né? Exatamente. Daí tu diz, como tem Audi na cidade, eu nunca tinha observado. É louco. Por quê? Porque é onde a gente coloca o foco. Então, assim, ó, essa questão da gente fazer pequenas mudanças na nossa vida, às vezes é muito difícil. Porque o nosso subconsciente entende que se a gente mudar... É esforço. Não, é esforço e assim, ó, peraí, o modo de sobrevivência dele até aqui era esse. Se começar a fazer coisas diferentes, será que sobrevive? É nesse chega assim, se a gente analisar, beira um nível de loucura, né? Porque é como se tivesse 2 eus dentro da gente, né? Um quer te manter vivo com aquilo que ele já sabe. E o outro quer mudança. E outro quer mudança, ele quer evoluir, né? E aí essa luta desses 95 contra 5, por isso que o pensamento positivo muda a minha vida. Muda, mas pensamento positivo é quando tu tá no presente, naqueles 5%. Tá, mas e como é que as pessoas vão conseguir fazer essa mudança, por exemplo, se tem essa crença, por exemplo, do dinheiro, né? Ela vai ter que trazer essa dificuldade dela para o consciente. Como que... Traz para o consciente e vai alimentando informações positivas
Porque é como se fosse... É como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo... o meu negativo em relação a dinheiro está aqui e o positivo está aqui. Entendi. O que eu penso é positivo, mas é 5%. O Não outro não está é o aqui. suficiente. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir alimentando aqui, né, esse positivo, até que ele supere o negativo. E aí esse vai ser minha nova forma natural de agir. E aí existem as técnicas hoje para isso, né? Que é a reprogramação das crenças limitantes. Eu ir lá descobrir o que eu tenho de negativo em relação ao assunto que me incomoda e vou lá e reprogramo isso com as técnicas, por exemplo, do Theta Healing. Existe radiestesia, existem várias, que isso é a terapia energética. É entender o que você tem de crenças negativas e que você não quer, e vai lá e reprograma e coloca uma crença positiva. Em vez de dinheiro é sujo, eu coloco lá, dinheiro é positivo, dinheiro traz bênçãos, sabe? E aí, porque existem pesquisas científicas que comprovam que o pensamento, antes dele chegar ao consciente, o teu corpo já reagiu daquela forma. Isso prova o quê? Que quem comanda a forma, o teu pensamento, o que você vai pensar, é o subconsciente. Então, hoje você pensa de acordo com as tuas crenças, Entendi. com o que está gravado no subconsciente. Mas isso, digamos, a pessoa tem que estar disposta a querer saber. Não adianta eu chegar ali para ela e dizer, tu tem que ver tuas crenças limitantes, porque eu acho que isso... A pessoa ela diz, não, mas eu não tenho. Não, eu isso é livre-arbítrio, né? Exatamente. Cada então, tipo assim, um... uma coisa é eu querer dizer que tu tá vendo coisas diferentes, e outra é eu olhar assim para dentro e dizer, cara, mas eu tô errado, eu tô tendo atitudes ou até mesmo ideias diferentes, então eu vou procurar ajuda. Que daí eu acho que é mais fácil do que a pessoa, digamos, tu precisa de ajuda e a pessoa... É assim, ó. Em primeiro lugar, todos nós temos livre-arbítrio. Então, cada um é livre para pensar e sentir o que quer. Eu não tenho interferência sobre os teus pensamentos e sobre os teus sentimentos. Perfeito. E ainda bem que é assim, porque senão seria uma loucura, né? Então, em primeiro lugar, ninguém muda ninguém. Isso é um caminho do livre-arbítrio. Eu faço com os meus pensamentos e sentimentos o que eu quero. E não tem ninguém melhor ou pior. Então eu trouxe lá dos meus ancestrais, então, nossa, eu saí errada nessa história, né? Não tem ninguém pior ou melhor. E assim como nós temos crenças negativas, nós temos inúmeras positivas também. E quando a gente diz assim, por que eu preciso reprogramar? Não, você não precisa. Mas quando conscientemente você quer uma coisa e as tuas crenças no teu subconsciente não são compatíveis com isso, você precisa de um esforço tremendo para superar isso, para conseguir. Então, é mais fácil você ir lá, reprogramar o que está no teu subconsciente e deixar ele alinhado com o que você quer no consciente, para que a vida flua com mais facilidade, porque é como se essas duas personalidades brigando dentro da gente andassem no mesmo sentido, quando a gente reprograma. Né? Porque, e essa questão dos ancestrais, ela é muito profunda. A gente pode dizer, não, eu penso diferente do meu pai e da minha mãe. No nosso subconsciente, lá no nosso cérebro reptiliano, lá primitivo, nossa parte primitiva do nosso cérebro, ela entende que eu preciso fazer parte de um grupo. Porque lá nos primórdios das cavernas, se eu fosse excluído do grupo, eu não sobreviveria. Eu vi um negócio precisava... que viver em comunidade, Isso. Né? Então, qual é a nossa primeira comunidade, o nosso primeiro grupo? Família. É a nossa família. Então, assim, ó, quanto mais... Isso é muito legal na questão de constelações familiares também. Quanto mais a gente nega os nossos pais, né? Isso eu não gosto, isso eu não aceito. Mas a vida vai te colocar em situações para você olhar para isso. Ou você vai começar a ter as mesmas atitudes, ou vai colocar pessoas na tua vida com as mesmas atitudes. O teu subconsciente chama por isso, porque ele precisa disso. Ele entende que ele precisa disso para a sobrevivência. Tá, e o que seria essa constelação familiar? A constelação familiar, ela também é uma forma de terapia, né? Que foi criada por Bert Hellinger.
É um alemão. Não, ela é bem recente. Não sei precisar assim a data agora, mas aqui em Santo Ângelo eu conheço várias técnicas de constelação, uso algumas nas minhas terapias, mas especificamente trabalhando com constelação familiar, nós temos profissionais aqui, inclusive aqui em Santo Ângelo, tem o Cássio Mainardi, até interessante, uma dica de convidado para vocês. É muito legal. A gente faz um trabalho junto, eu e ele. Agora a gente vai desenvolver um grupo de casais para trabalhar a questão de casais, né? Então, nessas terapias de crenças, para que andem, consigam andar no mesmo caminho, e a questão da constelação também. Porque agora que tu falou aí na terapia de casal, né? Uhum. Geralmente o pessoal tem esse pensamento assim, ó, terapia de casal é quando o casal tá brigando, quase se separando, porque vão fazer uma terapia para ver se voltam, né? Mas tem outros pontos a serem alinhados na terapia de casal, né? O nosso não é para esse caso, o nosso Exatamente. é para assim, ó, para quando os dois querem olhar para uma vida mais leve, para construir. Pro casal que tá bem, então, né? Isso, quer fortificar mesmo. Para eu entender assim, o que no meu esposo, o que pesa para ele, por que ele age daquela forma, porque ele não consegue, né? Que é isso, entender que ele também tem crenças. Eu tenho as minhas, ele tem as dele, e em algum lugar em algum momento elas não são compatíveis, e aí nós olharmos para ela e dizer, não, aqui a gente pode reprogramar para que os dois consigam o mesmo objetivo. Tá, e esse curso vai ter aqui? Vocês vão fazer? Sim. E porque constelação ele trabalha com objetos e trabalha com pessoas, né? A constelação você pode... Por exemplo, ela é em grupo, você pode trabalhar em grupo, então pessoas representam, né, os membros do teu sistema familiar, né? Que são outras pessoas desconhecidas que estão naquele grupo naquele momento. Que entram no campo e fazem e representam, e a pessoa começa a realmente sentir daquela forma, é muito legal. E aí tem também que a gente fala que é com os bonecos. Você faz individual e você pega os bonecos e vai colocando eles, né, no campo e vai sentindo. Uma vez um rapaz fazendo com cadeiras, né? Tipo, também, objeto, faz com xícara, faz com caneta, faz com qualquer objeto. Perfeito. Neuza, nesse intuito, você vê que hoje o trabalho que vocês fazem é como se fosse uma mentoria para a pessoa, ou ele é um trabalho diferente no sentido para as pessoas? Digamos assim, eu quero trabalhar isso. É uma mentoria que eu vou fazer? Pode ser chamado de mentoria. Eu digo assim, é para a gente olhar para a vida, para viver além de sobreviver. Porque nós estamos muito no modo sobrevivência. Né? Se você perguntar para uma criança lá pequenininha, eu já pergunto, o que tu quer ser? O que tu vai ser? O que tu vai estudar? Né? Porque parece que a gente tem uma linha traçada, né? Que criança você brinca, estuda, vai para a escola, se forma, escolhe uma profissão, começa a trabalhar, casa, tem filho, trabalha, se aposenta e lá, sabe? É uma linha prática construída, assim. E isso isso nos é ensinado desde criança. E tá tudo certo, não tem problema. O problema é que o que eu faço com isso? Por que eu vim para esse mundo? Como é que eu sinto fazendo esse caminho? O que faz sentido para mim? Por que eu acordo de manhã? O que me motiva? Aonde eu quero chegar? Qual é meu próximo nível? E aí talvez eu chegue à conclusão que eu quero ser dona de casa, que isso é o suficiente. Que é o suficiente, que é isso que me preenche, e tá tudo bem. Mas eu preciso entender que isso traz o bem-estar que eu quero. Porque senão a gente passa pela vida trabalhando, fazendo, e aí você pergunta para as pessoas quando elas estão morrendo, o que tu teria feito diferente? Eu teria trabalhado menos, eu teria ficado mais com os meus filhos. Tá, mas por quê? Exato. E assim, por que eu não posso viver intensamente trabalhando muito? Porque lá tem uma crença que diz que trabalho é luta, é sofrimento, é uma coisa pesada. Por que não pode ser uma coisa leve? Por que eu não posso acordar na segunda de manhã e dizer que maravilha, o melhor dia da semana, eu vou encontrar o meu propósito, vou fazer o que eu gosto?
Por quê? Porque nós não fomos ensinados a olhar para isso. Ou porque eu não sei qual é a crença que está atrapalhando isso. Ou o que está me incomodando. Ou por que eu não consigo dar o próximo passo. Um exemplo, minha filha, essa semana, saiu de férias. E ela disse, vou sentir saudade da aula. Cara, olha como é isso. Ela ficou um ano inteiro, né, estudando. E o cara para e pensa muitas vezes, vou trabalhar ali, tendo um sacrifício. A criança, ela está saindo um ano inteiro e ela já está querendo voltar de novo. Então, tipo assim, por quê? Ela está vivendo aquele momento. Isso, ela está indo todos os dias intensamente aquele momento. Ela está no presente. Exato. Nós não estamos no presente. Perfeito. Geralmente o adulto, ou ele está lá no futuro, ou lá no passado, né? É isso. Porque daí, bem o que vocês falaram antes aí. Vamos sair trabalhar na segunda-feira. Puxa, amanhã é segunda-feira. E começar tudo de novo, né? Mas eu acho que a pessoa, bem o que tu falou, Neuza, eu acho que a pessoa deveria ficar faceira por ela tá trabalhando, por ela tá acordando, né? Tá respirando, poder sair caminhar, fazer tudo o que tem que fazer, enquanto outras pessoas não vão acordar numa segunda-feira, outras pessoas vão para uma cadeira de rodas numa segunda-feira, né? Eu acho que falta um pouco de gratidão no dia a dia das pessoas. Falta um reconhecimento, né? Mas poxa, é muito difícil, Eduardo. Mas por que é difícil? Mas digamos assim, se tu parar para pensar hoje, né? Vou entrar no assunto, mas 8 horas por dia um funcionário tem que trabalhar. É a mesma coisa. Cara, é regra, é um negócio que para mim às vezes não faz sentido, né? Tu tem que ficar ali preso 8 horas trabalhando, né? Às vezes, olha ali, meus colaboradores estão, mas isso é criado uma regra. Né? Mas e quem disse que isso é o certo? Né? Hoje, se tu parar para olhar, cara, tu poderia ser uma coisa mais livre, né? Mas só que daí tem aquela coisa, se aproveitam, né? Um se aproveita do outro, e aí tem que criar uma regra. E isso acaba dificultando tudo. E na verdade o que a gente precisa entender que parece que quando a gente está trabalhando, a gente não está vivendo. É a vida acontecendo. Nestas 8 horas de trabalho, a minha vida está acontecendo. Então, por que eu não vou sentir prazer, bem-estar fazendo nisso? Ou então, por que eu não vou procurar fazer então uma coisa que me dê isso? Verdade. Porque trabalho é difícil. Não, é desgastante, tipo, né? É bom demais para ser verdade. Sabe aquelas frases? Não, quando tu tá trabalhando numa coisa que tu gosta, é bom demais para ser verdade. Isso aí não existe, né? Então, assim, a gente com as crianças pequenas, a gente diz, não, pai tem que sair trabalhar, é uma luta. O que cresce pensando, trabalho é uma coisa, um sofrimento, é uma ruim. Coisa negativa. Então, claro, se a gente não reprogramar isso, por mais que eu trabalhe numa coisa legal, daqui a pouco eu vou dizer, não, tá pesado, sabe? Porque é isso que eu entendo como trabalho. Só que, como você disse, eu estou ou no passado ou no futuro, mas eu só sinto no presente. Eu não consigo sentir alegria no futuro. Só agora. Mas aí, então, para as pessoas evoluírem nessa área assim, de estar vivendo no presente, de estar vivendo no agora, né? Teria que fazer terapia? Porque as pessoas não têm esse senso assim de... Ou falta conhecimento mas é verdade, eu preciso viver o agora. Tem que ter uma pessoa lá atrás e bater no ombro dela, viu? Funciona assim, assim, assim. Né? Repensa, revisa tuas crenças. Tem que ter alguém por trás para te dar uma ajuda. Porque senão tu não vai descobrir, tu não vai saber. Se você desse terapia de graça para todas as pessoas, 99% não iriam numa sessão, não iriam nas próximas. Não iriam fazer. Porque dói mudar. Gasta energia. Porque as crenças são tão fortes que a pessoa nem se dá conta que ela é livre. Sabe, Matrix? Ela não consegue sair. É uma Matrix. Eu não consigo enxergar que existe uma outra forma. E até nós estávamos falando antes de iniciar os perfis, né? Que tem, os perfis são 9, né? Uhum. Tem alguns que são mais difíceis. Tipo, de conseguir buscar essa ajuda, de tentar, digamos, entre todos lá, alguns eles têm esse senso muito mais aberto. Não, eu acho que eu estou errado. E tem muita gente que olha e não se vê um erro ou não. Será que estou enganado?
Aí eu não sei te dizer, nunca fiz essa análise assim dentro da terapia, se quem busca é mais ou menos, né? Não, isso não sei te responder, mas faz sentido, né? Pelo perfil. Exato. Mas as pessoas dizem, não, isso aí não existe, isso aí é bobagem, energia não existe. Tem muitas pessoas assim. E ao mesmo tempo que quem percebe as mudanças, diz, como que eu não fiz, como eu não vi isso antes, né? Mas são leis universais, o universo funciona assim. É igual a lei da gravidade. Eu posso não concordar com ela. Me joga do prédio e digo, a lei da gravidade para mim não existe. Mas ela tá aí. Né? Ela tá aí. Paga para ver, né? Então, o nosso sistema é assim. E esse livre-arbítrio que a gente tem, que nos permite escolher a vida que nós queremos. Não. Nós criamos. O problema é, nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. 24 horas. E aí nós criamos a nossa realidade baseado nas crenças, porque nós estamos muito tempo no piloto automático, por isso que as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. Mas se a gente ficasse no presente o tempo todo, as mudanças na nossa vida seriam Muito rápido. Muito rápido, porque daí eu tô criando, porque eu escolho o que eu sinto. O sentimento não é uma coisa que acontece na minha vida. O sentimento é uma escolha. Ali é o primeiro passo. A gente ter clareza disso. Eu escolho o que eu sinto. Tá. Não é o outro que me magoa. Eu me magoo com o outro. Isso, mas esse é o ponto. Porque normalmente o que a gente faz ou é culpar os outros, né, ou dar desculpa das coisas. Mas isso é porque realmente a gente não olha para dentro. Não olha, porque... Primeiro porque nós fomos ensinados que alguém de fora resolve, né? O professor que nos ensina a ler e escrever, é o padre, o pastor que nos salva, é o médico que nos cura. Nós somos ensinados que sempre a solução está fora. Fora, fora, fora. E aí nós não fomos educados, não, está em ti. É você que escolhe, é você que tem que resolver. E aí é agora fazer um caminho de volta, né? É igual lá os cientistas, ter que repensar e reescrever toda a ciência, toda a história da ciência, é nós reescrevermos a nossa história. Pois é, mas essa parte aí é difícil de aceitar, né? Eu não faz pouco tempo também que, se fosse acontecer alguma coisa, por exemplo, tu chegar num lugar e uma pessoa não te fazer bem, sabe? A pessoa que tu não fecha ali, que não fechou a energia, não fechou o espírito, que nem falam, né? Uhum. Ou a pessoa te fez algum mal, mas isso aconteceu porque eu permiti. Sim. Né? Porque encontrou ressonância em você, de alguma forma. O outro não tem o poder de gerar nada em você. O que o outro fez encontrou ressonância em você, que ligou lá um gatilho de alguma coisa que está gravada aí e que gerou o sentimento. Mas mesmo que você tenha o gatilho, você tem a decisão de apertar ele ou não. Entendi. Pelo teu pensamento, não. Pela tua blindagem. Isso é importante para as pessoas, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa é motivo de bater, hoje qualquer motivo é motivo para bloquear na rede social, é motivo para xingar, é motivo para fazer isso. Ou então faça uma autoconsciência antes, né? Eu pego um exemplo claro, assim, ó. Tem pessoas que matam no trânsito, e tem pessoas que meditam no trânsito. Agora O ambiente é o mesmo. É eu que escolho. Tá, mas agora tu falou em meditação. A meditação, quais são os benefícios da meditação? A meditação, ela faz justamente essa introspecção. É você olhar para você. Mas e o que é um momento teu, da tua energia, de você se conectar ao que você quer, a tua vida. Porque senão, passa 24 horas do dia e tu não... Tá, mas eu tô indo para onde? Tá, mas tem alguma técnica para fazer meditação? O que a gente Calar pensa? os pensamentos. Pois é, mas isso é difícil? É difícil? Não, é que assim, ó... Ou só fica em silêncio? As coisas
as coisas se complicam muito, se sofisticam muito, né? Nossa, as pessoas querem vender, nossa, eu medito, né? É coisa tudo muito sofisticado, né? Parece que, né, para dar ibope, né? Mas, na verdade, o que é meditação? Para começar, você começa, senta ou deita, fecha teus olhos e deixa os pensamentos. No início você deixa o pensamento ir Fluir. e vir, e depois tu diz, não, eu quero direcionar para isso, quero para aquilo, sabe? E vai indo. É um caminho, é igual ir para academia. No primeiro dia você caminha, daqui a pouco você está correndo, então não é, nossa, grandes técnicas. Daqui a pouco coloca lá uma música para relaxar. Então, é cada um encontrar a sua forma. Não tem assim, tem que... Eu tenho um professor meu que diz assim, tudo que tem que não é de Deus. Aí tem que fazer isso. Se tem que, né, já não é... É do ser humano. Então, assim, encontra a tua forma de dar uma acalmada, dar uma relaxada e assim, começa pensando o que é a tua vida ideal. Começa é um a belo mentalizar. caminho. É um belo caminho, assim, porque... mais de 90% das pessoas, se você perguntar para elas descreverem em 2 minutos qual é a vida que elas querem, a vida ideal, que eu quero para minha vida, não sabe. É difícil de fazer. Não sabe, não tem clareza. Eu quero melhorar. Tá, mas o que é melhorar? Se eu ganho 10 mil, se eu ganhar 10.050 centavos, eu melhorei. Eu preciso saber o que eu quero. Por quê? Porque o meu pensamento, o que eu quero, eu crio no meu pensamento. Isso gera uma imagem. Tudo que eu penso gera uma imagem. Automaticamente. E o universo não entende não. Se eu disser para você, não pense no elefante verde, já pulou o elefante verde na mente. Então, qualquer coisa que eu penso... Então, assim, eu não posso assim, eu não quero dívida, eu não, sabe? Não é o que eu não quero que eu tenho que trazer. O que eu quero eu tenho que trazer mais presente, né? Então, o que eu penso vai gerar uma imagem, né? Quanto mais real for a imagem que eu consigo produzir, então por isso que é bom que a gente faça isso com os olhos fechados, que daí a nossa imaginação consegue ser mais detalhista. Inclusive, assim, de sentir cheiro, né? Das coisas que a gente quer. Isso vai gerar um sentimento. Esse sentimento é que vai emanar energia para o nosso campo. É como se tivesse à nossa volta uma bola de energia. Tudo que eu jogo nessa bola é um ímã. E esse ímã vai atrair as mesmas coisas do universo. Então, tudo está disponível. Mas eu vou atrair o que eu emano no meu campo. Por isso que nunca é injusto. Se está na minha vida, é meu. Não existe acaso. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo. Eu queria divulgar meu trabalho. Eu tô aqui. Isso é uma forma de divulgar meu trabalho. Eu não disse para o universo... Eu quero divulgar meu trabalho, tem que ser assim, assim, assim. Eu disse que o que eu quero. Eu não disse o como. O como são as infinitas possibilidades que o universo tem. Eu nem sabia que existia esse podcast. Então, como é que eu poderia dizer que eu quero este? Só jogou pro universo que ele queria divulgar. Tá entendendo? Essa moça, por exemplo, do avião da semana passada, que ficou famosa, que ganhou e tá fazendo publicidade e tudo. Isso não tá na vida dela por acaso. Em algum momento ela criou essa realidade de ser conhecida ou de ganhar dinheiro, não sei. Aí eu não sei o que ela quis, né, que veio para a vida dela. Mas você acha que conscientemente esta era uma das possibilidades que ela pensou de como ela conseguiria isso? Capaz. Ela não pensou, não foi ela que criou aquela situação, isso nem passou pela cabeça dela, né? Então, por isso que nós não temos que nos apegar no como. O como são as infinitas possibilidades do universo. E é por isso que a gente não sabe o que a gente quer. O que a gente quer sonhar. Ou por isso que a gente sonha
pequeno. Porque nós sonhamos baseado no que na nossa realidade atual. Mas se tu sonhar pequeno ou sonhar grande, é a mesma coisa. Ok, mas assim, mas tu entende, Eduardo, assim, ó. Eu vou sonhar agora que eu vou comprar um carro de 200 mil, tá? Aí eu vou sentir, isso é confortável ou não? Aí eu vou comprar um carro de 2 milhões. O que o pensamento vem? Da onde que vai tirar isso? Impossível, né? Entende? Que nós, por quê? Porque nós nos apegamos ao como. Vamos chegar a comprar Quem isso. disse... Entende? Entendi. Se eu tenho clareza que eu quero um carro de 2 milhões, né, e tenho a crença nisso, isso diz na Bíblia. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Crendo. O que é o crendo? É ter certeza, Vou ter. né? Tu não pode andar na rua e achar um bilhete premiado Pode, de né? 10 milhões e comprar um carro de 2 milhões? Isso não é uma possibilidade? Mas a gente pensa, como? Não, mas como é que eu vou conseguir? Capaz? Eu vou juntar 2 milhões, né? Como é que eu muito vou difícil, juntar isso? muito difícil. Entende? Porque nós nos perdemos no como. Então, a gente pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de espiritualidade ou pode chamar de ciência. Ainda assim, é a mesma coisa. Porque se eu tenho um desejo ardente de ter um carro de 2 milhões, mas eu digo, não, isso para mim não dá. Então, se eu vou para o lado da espiritualidade, eu estou dizendo, meu Deus, não me atende nesse tamanho. É impossível. O que Jesus diria? Homem de pouca fé. Se eu vou para a ciência, eu digo, vou fazer uma cocriação, vou visualizar, vou sentir, vou jogar para o universo vai me devolver, porque eu sei como é que funciona o meu campo magnético e as coisas vão acontecer. O universo tem infinitas possibilidades de realizar o que eu quero. A gente enxerga isso. E é nessa pontinha que a gente diz, não, é dali que tem que sair. Digamos assim, se eu tiver um animal, digamos, um cachorro em casa, aquela energia que eu tenho com ele, tipo, o meu entorno, a música que eu escuto, o cachorro, como eu trato ele, essa energia ela faz, então, diferença também no nosso dia a dia. Total. A música é impressionante. Porque Deus... Pode. E porque, se a gente olha quais são as músicas da atualidade e olha para a humanidade. Tem tudo a ver. Verdade. Existem ainda as mensagens subliminares que existem, que a gente nem percebe. Tá, mas essas mensagens, isso tem como explicar rapidinho o que é ou é um pouco mais complicado, é mais complexo? A mensagem subliminar é uma informação que só a tua pineal enxerga e só teu subconsciente escuta. Então, quando se grava, por exemplo, uma música, eu escuto a música, né, o que eu ouço com os meus ouvidos. Mas depende do tipo de fone que eu coloco, eu percebo que existem outros sons, outras informações, outras afirmações que estão acontecendo e o meu subconsciente está gravando toda entendi. hora. Mas o meu ouvido físico não escuta. A mesma coisa é a imagem. Por exemplo, eu enxergo aqui um leão. Mas daqui a pouco tem um outro desenho por trás disso que eu não enxergo, mas a minha pineal registra. Que loucura isso aí, né? Se você estudar mensagens subliminares em marcas, é assustador. Eles colocam. Tem bastante coisa escondida, né? Esses dias, agora tu falando isso aí, esses dias eu vi, até os guris lá em casa estavam olhando no youtuber e ele falou. Aí tem uma marca, eu acho que é de transporte aéreo, a FedEx. FedEx, né? Que transporte igual o correio. É o correio americano. E lá no meio tem uma seta, no meio da palavra FedEx. E eu nunca tinha visto, nunca tinha observado. Aí depois que falaram, eu enxerguei.
Aí tinha mais, acho que 4, 5 coisas escondidas dentro de outras marcas que eu não me lembro. O nosso olho, ele consegue registrar 15 coisas ao mesmo tempo. Mas a cabeça A não. nossa pineal registra 15 mil coisas ao mesmo tempo. Então, mas agora que tu falou em registrar. Então olha só. Me corrija aí se eu estiver errado. Independente se for homem ou mulher, né? Porque todo mundo fala que o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue, né? Se eu tô mexendo no telefone e tu tá falando comigo, eu vou registrar o que tu tá me falando? Ou eu vou estar focado só numa coisa? No teu consciente, aí depende da tua habilidade de registrar ou não. Mas o subconsciente está guardando tudo. Não consigo ouvir. Porque às vezes parece que tu fazendo Tu responde no automático, mas tu não... Exatamente, 2 coisas assim, parece que uma tu tá focado, a outra assim parece tão longe, tu responde assim, bem meio no automático, né? Mas assim, ó, o que tem mais força é onde tu tá com foco, com certeza, né? Porque ele tem mais poder de gerar sentimento, é o que a gente falou antes do carro. Quando você quer comprar um carro, você bota foco, você enxerga mais isso. Tu tem no teu, não sei se na tua mentoria, no teu curso, tem o caminho da evolução, né? O que seria esse caminho da evolução? O que ele oferece para o pessoal que participa dele, que faz esse caminho? O caminho da evolução, primeiro eu preciso entender o que a pessoa quer buscar, o que ela quer mudar na vida dela, né? Porque, como eu disse, não tem certo ou errado, cada um tem o livre-arbítrio, diz, a minha vida tá tudo bem, não tem nada para mudar e tá tudo bem, né? Mas quando a pessoa vem para fazer esse caminho, é porque ela quer mudar alguma coisa na vida dela, né? Então, no início eu faço o mapa vibracional, que é medir como é que está a frequência da pessoa nas diversas áreas. Tem um geral, né? E um específico na área que ela quer mudar, né? Que ela quer buscar uma evolução. E baseado nisso, então, se traça as reprogramações que são necessárias para que esse caminho para ela chegar no objetivo lá que ela quer encontrar fique mais fácil. É como se a gente tirasse os lixinhos da frente, sabe? Você encontra o caminho, vai tirando os lixos para você caminhar. Mas o caminho da evolução, depois do prazo, né, do acompanhamento, é para a pessoa continuar, porque ela é um caminho, né? Você continuar seguindo. Se daqui a pouco você pega um atalho e vai se, né, contaminar, vamos dizer, fazendo novas crenças, né, gravando situações negativas, daqui a pouco aquilo já se perdeu. Então, é para um caminho a ser seguido de constante evolução, porque nós temos que, eu penso, evoluir até o último dia da nossa vida aqui, porque é o propósito. Só temos a ganhar com isso, né? Se você chegar e dizer, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, meio que perde o sentido, né? É verdade. E dentro desse trabalho que você faz, quais que são os maiores desafios que as pessoas buscam? Tipo, melhorar? É a vida profissional? É pessoal? O que mais hoje desafia no teu ponto de vista? A maior procura hoje é a questão financeira. Financeira. Porque... Como trabalhar com dinheiro, digamos? E o porquê que eu não ganho o que eu quero, por que eu não deslancho nisso, trabalho muito e as coisas não acontecem, ou eu trabalho, entra o dinheiro e quando vê eu já perdi, acontece alguma coisa e, né, o dinheiro desaparece. E isso é uma coisa bem interessante também. Todos nós temos um teto financeiro. Nós temos uma crença do nosso tamanho. Por exemplo, se a minha crença é que eu mereço, se eu tenho permissão para ganhar 10 mil reais, se eu começar a ganhar 10.500 reais, eu vou achar alguma forma de me boicotar. Ou se eu estou no emprego, eu vou perder o emprego, ou eu até peço para sair, a pessoa diz, não estou mais feliz aqui, não está me fazendo bem, eu vou procurar. Ela não sabe por quê. Porque nós temos um limite. Que loucura. Eu nunca tinha pensado, porque isso realmente faz sentido. Às vezes as pessoas estagnam e não conseguem, mas é o teto, muitas vezes. Ela tem um teto. E esse teto, na verdade, pode ser reprogramado para o valor que você quer. Mas por que existe esse teto? Por que eu tenho esse teto? Porque daqui a pouco eu tenho lá gravado em mim que é perigoso ganhar muito dinheiro.
Né? Você, não, se eu ganhar muito dinheiro, você é assaltado. Ou se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser a pessoa mais bem-sucedida da minha família. Então, não vão gostar de mim. Vão me excluir. Tudo isso vai impactar. Tudo vai impactar. Ou assim, ó, mas se eu ganhar, todo mundo vai me pedir dinheiro. Se eu tiver dinheiro, todo mundo vai me pedir dinheiro. Essa semana eu escutei um senhor dizer, estava olhando um folheto de um sorteio de carro, e ele disse, pá, se eu ganhar esse carro, não vou pegar o carro, vou querer o dinheiro. Daí eu disse para ele, mas por quê? Olha só que carro bonito o senhor andar nesse carro. Não, tá louco? Tu sabe quanto custa o IPVA desse carro, o seguro desse carro? Então, veja assim, você acha que no campo dessa pessoa está ganhar um carro daquele valor? Ele não vai ganhar e nem comprar um carro daquele valor. Porque o que ele joga para o campo é um problema ter esse carro. Então, não vem para mim esse carro. Tá, mas essa parte agora que tu falou aí, ó. Então eu vou querer... vamos voltar no carro, então. Aí. Vou comprar um carro, né? Uhum. Vou lá comprar uma Porsche, né? Mas quando eu parar para pensar no valor do seguro de uma Porsche, ou no IPVA de uma Porsche, ou na manutenção dela, eu posso pensar 2 vezes em não querer comprar ela. E tá tudo bem? Tudo bem, mas aí é onde eu quero chegar. Mas isso pode ser uma opção, ou isso talvez seja alguma crença que está enraizada lá dentro de que vai ser muito caro, eu não vou ter dinheiro para pagar. É isso? É isso. Porque se tu tem então dinheiro isso- para comprar uma Porsche, Não, mas daí isso, viu? é cara a gasolina, não vou andar. Viu? Isso seria mentalidade de escassez? Com certeza. É. Porque Com não, e certeza. não é a mesma coisa assim, porque antigamente, vou usar um exemplo agora, posso estar viajando. Mas vamos lá, estamos aqui o pai para e a isso. mãe tinham em casa os pratos novos e as Guardado lá, e Deus o livre ir lá pegar os talheres. Para aqueles quando pratos. chegar as visitas. Era só para quando chegasse visita. Isso. Isso também nos ajuda a ter Isso esse... porque é o não merecimento. Não é para mim, é para os outros. Então as coisas Mas boas... tu é assim? Nossa, credo. Ó, mãe, e sabe o que tu? chama? Não. Hoje Chama em dia isso? não, Ó, mas porque eu... permissão para usufruir. Tem pessoas que têm muito dinheiro Não consegue. e não conseguem usufruir, elas não conseguem... vou Aproveitar. viajar, eu vou num restaurante comer uma coisa que eu gostaria. Não que isso tem que ser a regra, né? Mas a pessoa assim... Sabe aquela pessoa que você diz, o cara só tem dinheiro? Porque não tem permissão para usufruir. Outro exemplo. Tem um carro novo. Trabalho. Eu uso o carro novo eu não tiro da garagem, porque eu tenho que deixar ele guardado e só usar o carro velho para mim ir visitar o cliente ou ir passear ou coisa. Isso é uma trava. Tu usavas roupa boa só no domingo? Oi? Como é que é? A roupa A roupa da missa? Da missa de domingo. É. Tu não tinha, Luiz? Porque eu acho assim, a pessoa tá guardando o carro para o outro. Aham. Eu utilizo Porque não Ela- tem permissão para usufruir. o carro. Acho que vai estragar ou alguma coisa nesse sentido. É. Ou assim, ó, ou a questão assim, agora venceu o seguro do carro, que bolado, pagar seguro desse carro. Eu ia dizer, que benção eu ter um carro desse, olha só o valor do seguro do meu carro, olha onde eu cheguei, ter um carro desse. Mas para pessoa... É informação que tu Exatamente. joga no teu campo. Isso, mas para a pessoa ter esse pensamento, para ter essa posição que tu falou agora, tem que se trabalhar muito, porque, mas vou chutar aqui, sei lá, 80%, 90% da população tem esse pensamento, né? Sim. E o problema, eu acho que também ajuda, porque às vezes eu quero mudar, mas e daí o meu entorno, na minha família, minha esposa, né, e daí como que eu vou conseguir convencer ela que tem que ser eu diferente. tô certo, que eu quero fazer isso. Isso que eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Fluir da Vida, que todo dia eu coloco alguma mensagem. E eu sempre digo, vocês têm que convencer as pessoas à sua volta também fazer um movimento. Não precisa ser no meu grupo, Sim. mas de alguma forma. Porque quanto mais as pessoas do teu entorno também enxergarem assim, mais fácil fica. Exato. Porque se você traz uma frase dessas, tem alguém do teu lado e diz, espera aí, não, vamos mudar isso, vamos trocar essa frase, vamos olhar o positivo. E quando vê, você cria um ecossistema positivo. E aí fica muito mais fácil, Fica porque mais a fácil trabalhar. frequência de todo mundo fica alta, e aí você
Exato. né? E o contrário também é a mesma coisa. Porque eu acho... Só um puxar vai ficar pesado, né? Experimentei fazer um curso. Foi num curso de 3 dias lá, voltar, o cara volta... Um milhão, né? Tu chega e esfria tudo. Por quê? Porque o pessoal que tá ao teu redor não tá na mesma energia, não tem a mesma visão que tu tá tendo. É verdade. Então, por isso, tu tem que levar junto. Tem que levar. Não, vamos lá, vamos fazer um treinamento junto, vamos ter isso, porque ela vai ter a mesma visão que tu tá tendo. Ou, senão, tu vai se completar. Assim, ó... todos nós vibramos numa frequência e isso oscila durante o dia. Aqui a gente pode estar numa frequência, daqui a pouco a gente está em outra. E isso é a vida, né? Esse oscilar é a vida. Mas nós temos uma média, né? Do baixo e alto. Então, vamos dizer, de 0 a 800. 0 é o mundo do terror, né? E 800 é a gratidão, que eu já consigo realmente assim, olhar e ser grato por tudo, inclusive os perrengues, porque eu sei que fui eu que criei e que eu preciso, de alguma forma, aprender essa lição para não precisar mais repetir isso aí, né? Então, a humanidade, no geral, o planeta Terra hoje vibra em torno de... não chega a 180 Hz. É muito baixo. Então, a energia da consciência coletiva está muito baixa. Então, por isso que é tão fácil a gente cair. Alguém, tipo assim, eu estava bem quando eu vejo já... Ou se nós juntarmos agora 5 pessoas aqui e começar a nos lamentar de alguma situação. Ou falar da vida de alguém. Se tu tá no meio do público, vai juntando gente, né? Cada um, nossa, tem um problema mais... Um quer ter um problema maior do que o outro, né? Isso, e aí aquilo ali flui, né? Aí tu faz a mesma coisa e começa a falar de coisas positivas. Nossa, sabe? Começa a elogiar. Aquilo vai se esvaziando, não fica nem os 5. Bem ligeirinho. Por quê? Porque a consciência coletiva está com uma vibração muito baixa. Então, tu atrair o negativo é muito rápido, é muito fácil. Mas o positivo é uma caminhada quase que solitária. Né? Você tem que estar... Quando você entende isso, você tem que estar disposto a fazer esse caminho mesmo que seja sozinho. Tentar contaminar as pessoas positivamente à tua volta, mas tu tem que entender que tem a grande probabilidade de ser solitário. E isso vai te desgastar. Né? Isso vai desgastar. Tu tem que entender que vai ter muito mais pessoas e situações te puxando para baixo do que elevando a tua frequência. E nesse sentido, agora não sei se tu vai conseguir me responder. Existe a inveja? É uma energia isso? Mas inveja, assim, o olho gordo que falam. Existe, mas ela só te atinge se encontrar ressonância em você. Se eu permitir. Se eu Se acredito que exista. Ou se você, de alguma forma, também sente isso, então, você tem esse ímã no teu campo. É o que tu vai atrair. Então, ele vem, porque tu também sente. Então, a partir do momento que tu curar em ti a inveja, pode o mundo ter inveja. Porque eu sempre falo... Porque não encontra ressonância. Eu não consigo ver... Tu não enxerga inveja? Não. Tu acha que não existe? Não. Mas eu desde pequeno eu vejo minha mãe falando, cuida com os outros. Porque a inveja derruba, né? Sabe? Na verdade, assim, a inveja, ela... A partir do momento que você entende o que a inveja faz na tua vida, no mesmo momento você decide, não, eu nunca mais vou sentir inveja, ou se eu tenho isso gravado em mim, eu quero reprogramar. Porque às vezes a gente tem, mas nem sabe. Veio lá, sabe? Sim. Como tu diz. Bem escutei carregando. da minha mãe e tá lá no teu subconsciente. Tá mandando informação automática que tu às vezes nem percebe. Porque o que faz a inveja? Por exemplo, assim, ó. Eduardo tem um carro, que eu acho lindo, que eu gostaria, não sei o quê. E aí eu digo, mas também, né? Deve ser dele e do banco, não sei o quê. Sabe aquela coisa, né? Os comentários, né? né? Aquela coisa, nem, né? E aí, o que eu estou jogando pro meu campo de informação em relação a esse campo? Que ter esse carro é ruim, que é um problema ter esse carro. Qual é a chance disso vir para minha vida? Não vai vir esse carro para minha vida. Entendi. Ou quando eu digo assim, eu não gosto do meu carro, eu quero trocar de carro. Mas aí eu fico reclamando do meu carro, porque esse carro, porque eu tenho vergonha, porque é um lixo, não sei o quê. O que eu estou jogando para o campo?
que carro é um problema. O que vai acontecer? Esse carro que eu tenho vai me fazer passar mais vergonha, vai me dar mais encrenca, Mais brabo vai porque ficar. é isso que eu estou dizendo, que esse carro é um problema. Por que eu não posso dizer que bom que eu tenho esse carro, que vai ficar comigo só por um pouco tempo, porque já está vindo outro, não sei. É isso, em cada situação a gente consegue mudar o sentimento para o positivo, mas precisa estar no presente. Precisa estar consciente. E outra, essa parte de tu estar sempre pensando positivo, ela também no início não é fácil. Não, Ela acaba é um exercício. É o que eu digo assim, você passou 40 anos pensando de um jeito, não é em uma semana, que vai acontecer mas a mudança. mas quanto mais você vai alimentando, até virar, né? Até esse peso virar. E aí começa a ser o teu natural. Tá, mas aí, dentro de tudo que nós falamos agora, tem alguma prática que seja bem simples de autoconhecimento que as pessoas podem começar a aplicar agora mesmo? Pode. Por exemplo, se tu fizer isso aqui, O positivo. se tu fizer isso aqui, fisicamente, com o teu dedo, isso aqui, Aí, ó. Já sinto... isso automaticamente dispara no teu corpo os hormônios do bem-estar. Isso é uma ferramenta que tu tá disponível no teu corpo o tempo todo. Então, tu tá para baixo. Outra coisa, olha para cima. Nem que seja por teto, olha para cima. Ninguém faz isso, né? Olhar para cima tá dizendo. Por que a gente diz Deus está no céu? Porque é para cima que a minha energia se eleva. Deus está em todo lugar. Sim. Mas o que a gente... É no céu. Por quê? Porque eu preciso fazer um movimento para cima para ficar bem. Faz o teste com uma criança pequena que está chorando. Ela está no chão chorando. Você diz, olha aqui para minha mão. Levanta a mão. A criança tem que fazer esse movimento, ela para de chorar na mesma hora. É mesmo? O teu corpo não consegue produzir o sentimento de tristeza quando você está Olhando pra cima. olhando para cima. Que legal. Olha um depressivo, como ele caminha na rua. Sempre olhando pra baixo. Sempre olhando pra baixo. Então, são várias técnicas. Por que esse dedo é esse dedo? O que eu sinto quando eu faço isso aqui? Quando as pessoas usam esse gesto? Tô com raiva de alguém. O que tu deu usado aí, Matheus? Tá com raiva, né? É com Exatamente. raiva, tá explodindo. É o dedo da raiva. Então, quando tu tá com raiva, o que tu faz? Começa a apertar esse dedo. A raiva começa a se dissolver. A gente tem muitas ferramentas no nosso corpo. Nós somos perfeitos. Tá, e tem uma outra técnica também, de quando, antes da gente dormir, também deixar os polegares pra cima, né? Porque assim, ó, por que as pessoas dizem que teu último pensamento tem que ser um pensamento bom, né? Por quê? Porque esse é o momento que a gente entra em teta. O que é o Theta Healing? É a cura através das ondas teta. Então, quando a pessoa está em teta, a gente pode reprogramar qualquer coisa no subconsciente, que é uma das técnicas que eu uso na terapia. Mas assim, ó, todos nós entramos em teta todo dia. Que é antes de dormir, sabe? Você tá nem dormindo nem acordado. Sabe? Aquela coisa que você escuta, parece uma tá coisa sonhando. Longe, mas sabe? Ali a gente está em teta. E quando a gente está em teta, o nosso subconsciente está aberto. Então, ali é o momento de você jogar coisa boa para dentro, para ele guardar aquilo como uma regra, né? Como uma crença. Então, se você está com esse gesto dos polegares, né? E visualizando coisas positivas, pensando e visualizando coisas positivas, você está alimentando o teu subconsciente com algo, com sentimentos, coisas positivas. Então, já ganhei, em vez de estar com o negativo, estou alimentando com o positivo. A mesma coisa quando você acorda. Primeiro, acordou, deitado ali, o gesto positivo e um pensamento positivo também. Positivo. Então, é bom que se você repetir o mesmo, porque a nossa mente não entende o que é real e o que é imaginação. Então, daqui a pouco, se você, eu quero muito uma coisa, você vai reforçando sempre o mesmo, sempre a mesma imaginação, ao dormir e ao acordar. O subconsciente vai dar um jeito de trazer isso para tua realidade, porque ele entende que isso é real. Então, como assim não tô vendo? Vai acontecer. Isso agora que tu falou aí, que a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário, né?
Isso teve uma história do Vitor, que é o meu mais velho, que ele foi fazer a primeira declamação dele em Santa Rosa. Tinha um rodeio artístico lá e ele foi declamar. Ele sempre foi envergonhado, né? E aí eu disse pra ele, Vitor, tu faz assim, ó. Tu imagina que tu já esteve nesse palco, falando nesse microfone, com essas pessoas que estão aqui, né? Que foi um sucesso a tua declamação, que tu acertou assim, ó, perfeito, sabe? Foi show de bola, todo mundo gostou e te aplaudiram no final. Por quê, Vitor? Porque a nossa mente não sabe se é um pensamento, se é um sonho, ou se é a realidade. E eu acredito que eu imagino que ele acreditou, né, do jeito dele lá. Porque daí depois ele me pediu mais explicação. Pai, eu não entendi isso muito bem, pai. Pois é, cara, eu não sou a pessoa mais certa para te explicar isso. Mas só faça isso. Pensa, mentaliza que tu já esteve nesse lugar e foi um sucesso. Só isso. Tu vai entrar mais confiante, né? E o teu cérebro vai entender que tu tá ali pela segunda vez, né? Uhum. Então, tem alguma explicação assim um pouco mais aprofundada desse assunto? É isso. É isso. É isso. É isso. Isso serve para qualquer coisa. E eu acho Só que assim, ó, como é uma apresentação que você sabe que vai acontecer, o teu cérebro, você como Eduardo explicando isso para ele, o teu cérebro entendeu, não, que isso é assim e funciona, então, mas isso serve para o carro de 2 bilhões. e eu acho Vale também. Vale para Pô, qualquer mas- coisa. Só que daí eu acho que isso também vale da idade, será que não? Porque, tipo assim, uma coisa é tu falar isso para uma criança. Outra coisa é falar para um adulto que tá cheio de... Tem muito mais lixinhos Isso, acumulados. acumulado, Sim, porque isso sim. aconteceu. A minha As filha... crianças são muito mais fáceis. As crianças, assim, ó, numa Mas ela sessão, elas saem transformadas. Exato. A minha filha puxou um microfone na frente de um auditório cheio de pessoas lotadas lá. Ela pegou e falou, tipo, estavam falando as palavras, ela quis falar. E, tipo assim, cara... Por quê? Porque ela estava encorajada. Né? Então, tipo, mas eu jamais ia conseguir pegar aquele microfone. Ó, a crença Jamais, limitante aí, não. ó. Olha aí, ó. Mas exato. Porque Hoje... a gente vai afirmando pra gente Isso. também que não dá, que é difícil, que, sabe? E não deu nada, ela falou e pá, tudo Natural, aplaudiu. né, cara? Isso é É maravilhoso. bem assim. Então, tipo, são essas coisas. Mas eu digo, o adulto em si vai mais ser A gente tá dificuldade. acumulando, Nossa. mais, né? A gente tá acumulando mais. O nosso modo de sobrevivência já passou mais vezes por É. essa mesma trilha, ela tá mais afundada, né? Exatamente. Pois é, mas isso é pra ver ó, como a coisa evolui muito de geração para geração, né? Que bom, né? Claro. Talvez as crenças que eu tinha, que meus pais me passaram, né? Sim, pra eles e- já chegam mais fracas, né? Exatamente. E eu vou tentar quebrar elas para não passar para os meus filhos, Uhum. né? Assim como eles vão Vai ter para limitações os futuras. filhos, exatamente, vai ter também. Mas se eles continuarem nesse caminho assim de querer buscar sempre o conhecimento, vai chegar talvez uma crença mais fraca ou talvez não vai chegar para os filhos deles. Uma outra situação assim, ó, que é bem interessante para a gente fixar algumas coisas. Nós vivemos na terceira dimensão, né? Existe a quarta, quinta, sétima, né? Aqui é o material, né? Nós precisamos enxergar e sentir, né, para as coisas, para entender que as coisas existem. Terceira dimensão é o material. Isso. É? Tipo, é ter 3 dimensões, é 3 lados, né? Tudo né? O que eu consigo tocar e enxergar. Entendi. Né? Nós funcionamos assim. Tudo que nós imaginamos, nós não criamos. Se eu consigo imaginar, é porque existe. Nós não criamos nada na nossa imaginação. Eu me conectei com uma situação que existe em outra dimensão. E se existe em outra dimensão, eu posso trazer para a terceira. Posso trazer para essa. Como é que eu trago? Pelo meu campo, pela... nananã. Tá? Então, assim, ó, se você conseguiu imaginar uma situação, é porque ela é possível. Senão você não imaginaria. Entendi. Tá. Também. Mas isso fica mais distante de algumas pessoas do que para outras? A linguagem do universo é o sentimento. Sentimento é igual para todos os bilhões de pessoas que existem no planeta.
Não interessa quanto eu estudei, em que lugar que eu nasci, que condições eu vivo. Sentimento é sentimento. Então, qualquer pessoa se comunica com o universo. E tudo que está no universo está disponível para todos. Então, mas então é por isso que, por exemplo, algumas pessoas se dão melhor na vida do que outras? Porque elas têm menos bloqueios, elas têm menos crenças, elas já nasceram numa situação onde alguém já tinha caminhado, mas assim como existem pessoas que nascem numa situação muito confortável e que daqui a pouco Só pior. Sem nada. é mendigo. Sem nada. Entende? Não, e esta não é uma lei universal. Que você evolui da onde você nasceu. Entendi. Vai valer da tua busca, né? Porque todos nascemos com livre-arbítrio. O que eu vou fazer com isso? A vida que eu vou ter depende do que eu vou fazer com isso. É sempre uma escolha. Tudo bem. Nós temos uma máxima que quando vira o ano de 2024, agora está acabando o ano para 2025, as coisas vão mudar. Tipo, deixa uma dica, Neuza, para nós, o que fazer diferente para 2025? O que tu vê assim que as pessoas poderiam buscar mais? Qual que seriam as ou uma dica, algo nesse sentido, para o ano de 2025? Eu volto a afirmar, é autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem você é, o que te abala, né? Quais são os sentimentos que comandam a tua vida? Da onde eles vêm? Que crenças são essas? Ou o que você quer mudar? O que você efetivamente quer também para esse 2025? Porque as pessoas dizem, eu quero um 2025 melhor. O que é melhor? É abstrato para o universo. O universo não entende o que é melhor. Eu preciso saber exatamente o que eu quero. Por que eu falo em autoconhecimento? Porque se eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade e não importa o que o outro faz ou o que o outro fala. Eu sei quem eu sou e eu decido o que eu quero sentir com o que acontece. Pois é, mas aí agora tu falou duas vezes aí. Saber quem eu sou, né? Uhum. Como que a gente... Acredito que não seja só a minha curiosidade disso. O Luiz também é louco a perguntar, mas ficou com vergonha. E o pessoal de casa quer saber também. Como saber quem sou eu? É essa busca, esse autoconhecimento. É cada dia entender porque aconteceu uma situação na tua vida. Eu vou passar por isso ou vou reclamar? Ou eu posso parar e dizer, por que isso aconteceu na minha vida? Da onde que eu trago isso? Porque se está na minha vida, fui eu que atraí. O que eu fiz? Que crença é essa que eu tenho, sabe? E tem muita leitura sobre isso hoje em dia. É um aprendizado constante. Então tu tem que estar se autoavaliando todos os dias. Sim, porque a vida está acontecendo o tempo todo. Eu preciso entender a minha vida. E ela não vai ser uma busca do dia para a noite que tu vai ser. Ela vai ter um processo. É igual a matemática. Lá no primeiro ano, quando eu entro na escola, eu aprendo a fazer continha de 1 mais 1. Exatamente. Quando eu saio no terceiro, a coisa está evoluída. Então, é um aprendizado constante. Tá, Hoje eu sei que tem muito mais coisas que eu não sei do que eu sei. Inclusive sobre mim. Mas essa parte, às vezes, o pessoal fala, viu, quem é o Eduardo? Né? É difícil da gente falar de nós mesmos, né? É complicado. E a tendência, quando as pessoas perguntam isso, a resposta que elas esperam é que a gente se descreva profissionalmente, geralmente. Né? Mas quem é o Eduardo? Eu sou filho de tal pai, tal mãe, a minha história é assim, assim. Quais são os meus valores? Eu preciso saber qual é o meu principal valor. Quando eu estou numa situação que eu preciso fazer escolhas difíceis, qual é o meu primeiro filtro? O que eu olho primeiro? Preciso saber. Isso é autoconhecimento. É saber o porquê que tu tem as atitudes que tem, porquê que tu pensa o que tu pensa, né? Então, tipo, essas coisas... O primeiro passo é eu começar a prestar atenção em mim, né? Primeiro é isso.
E aí eu começo a prestar atenção, eu vejo se tem coisas que eu não gosto. E aí, então, e o que eu posso fazer para mudar o que eu não gosto? Porque não é no sentido eu sou melhor ou pior. Não, é que o que eu não gosto não é o que os outros pensam, né? E da onde que eu trago isso? Aí é buscar esse caminho, sabe? Interessante, né? Muito. Fica a dica pro pessoal. E antes tu comentou em livros, né? Poderia deixar a dica de 1 ou 2 livros pro pessoal começar a ler, pro pessoal começar a buscar ter esse conhecimento, Para nós. inclusive. Na verdade, nós temos muitos autores bons nessa área. Se você vai procurar por autoconhecimento, vai ter muitas coisas. Os próprios livros do Jacob Petri tem aí, estou vendo aqui, e ele tem vários. Eu gosto muito do Joe Dispenza, do Bob Proctor, aí tem muita coisa no YouTube, para quem não gosta de ler, às vezes as pessoas, ai não, se tem que ler, então já é difícil, né? E também é uma crença, né? É outra crença. Mas então dá para desviar a crença, né? Vai para o YouTube, tem muita coisa nesse sentido. Nós temos autores gaúchos, inclusive, o Jacó, que eu já citei, a própria Elaine Ourives, que muitas as pessoas assistem e dizem, ela é muito do show, mas ela tem muito conhecimento. Quem não gosta da parte do show, vai para a parte dos livros dela. Ela é uma pessoa que construiu a vida dela a partir do momento que ela entendeu como funciona. O carpinejar é dessa área também? O carpinejar é mais... Ele é também, com certeza, porque ele fala de comportamento, né? E isso tudo é comportamento humano, mas ele é mais da parte, assim, do poeta mesmo. Entendi. Mas é tudo muito... Eu gosto muito dele. As frases dele são muito profundas. Quando a gente olha elas na essência, tem muita verdade aí. Nós tivemos uma gravação agora com o Jacob, teve aí gravando com nós. Não, ele É fantástico também. E também, assim, se a gente olha a história dele, por exemplo, ele é um ex-seminarista. Exatamente. Que ele foi a entender nessa parte da espiritualidade, provavelmente ele chegou num ponto e disse, não, peraí, aqui eu quero ir adiante, não é simplesmente... Ele fala muito, fala muito na Bíblia, ele fala muito em Jesus, muito. mas com o entendimento, não com a fé cega, porque alguém me disse... Ou porque está escrito em algum lugar. Buscar o conhecimento. Ele foi entender o que isto significa. Então, aí é autoconhecimento, né? Porque é como nós funcionamos. As leis universais são como o universo funciona, mas automaticamente é como nós funcionamos. Nós fazemos parte do universo. Perfeito. O que achou do episódio, Luiz? Maravilhoso. Muito bom, né? Ah, Aprendeu, Luiz? isso é um assunto muito bom de a gente se ouvir, né? Algo que é muito importante. Principalmente é o que a gente busca hoje, é o que a gente estava falando antes. Para mim é algo que eu venho buscando há anos, né, já há bom tempo, então cada vez fica melhor de se ouvir, né, porque a gente está com um entendimento melhor disso. É verdade. E são, na verdade, eu sempre digo, as pessoas, mas quando que eu vou entender? Quando? São pecinhas de quebra-cabeça. Você vai guardando todas elas. Às vezes eu escuto alguma coisa que eu não concordo, mas eu guardo. Porque um dia pode ser que ela é a pecinha que está faltando, né? Então é isso, quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, juntando pecinhas, né? E vai formando o quebra-cabeça. Quando vê, a gente consegue enxergar claramente a figura que formou, né? No início, às vezes, é meio abstrato, Exato. mas precisa de cada pecinha fazer esse caminho. Muito bem. Neuza, nós gostaríamos que tu deixasse uma mensagem, então, para o pessoal de casa, ou de autoconhecimento, de autoajuda, enfim, uma mensagem marcante para o pessoal. Puder olhar para essa câmera aqui, que está bem na tua frente aí. O que eu quero dizer é que se você ainda não está sentindo num estado de bem-estar, é porque você ainda não está no natural da vida. Porque o natural nosso da vida é o bem-estar. Então, tudo que te separa desse bem-estar, procura entender o que é. Por que está acontecendo assim? Porque a evolução nossa aqui é para a gente ir embora melhor do que chegou. E que a gente possa ir embora nesse estado de bem-estar. E que ele não chegue só no final da vida. Ele é possível em cada dia, trabalhando, nos divertindo, em qualquer situação. A cada momento que a vida está acontecendo, nós merecemos que seja num estado de bem-estar. Muito bem. Nas tuas redes sociais hoje para o pessoal te seguir,
Tu tem Instagram, Facebook? Sim, é Neuza Périos Terapeuta. Neuza Périos Terapeuta. Perfeito. Então, a gente quer agradecer. Vamos falar dos nossos patrocinadores, Eduardo? Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Vamos falar dos aí, patrocinadores aí. Nos ajudam a manter. A gente tem esse espaço aqui realmente para trazer informação, trazer conteúdo relevante para o pessoal. E nós temos a Center Tecnologia, que fica abaixo aqui do nosso estúdio, na Avenida Brasil 1128, bem na frente da Praça do Brick. Tudo que precisar de computadores, celulares, acessórios, a gente tem. E também a Sol Center, que é a parte de energia solar, Eduardo, que é onde a gente pode economizar e não estar pagando a conta de luz lá no final do mês. Muito bem, fica a dica então. Quer economizar energia? Né? Deixa o sol pagar a conta, né, Luiz? Exatamente. Temos também a Marvel Fitness. Além do conhecimento, vamos manter o corpinho e a saúde em dia também, né? Isso aí. Fica na Getúlio Vargas, um pouquinho para baixo da rótula do Detran, então. A mente e o corpo trabalham juntos. Né? Trabalham juntos, tem que estar em cocriação. Perfeito. Então, pessoal, agradecer mais uma vez aí a todos que acompanharam o nosso episódio. Lembrando que você pode entrar no Instagram, Podcast Marvel, e no link da bio você vai poder acessar tanto o YouTube também como o Spotify e assistir na íntegra o nosso episódio. Muito bem, então, mais um episódio realizado com sucesso. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Neuza, muito obrigado. Sinta-se convidada já para um próximo episódio que faltou tempo. Assunto. Conteúdo tem mais, né? Tem. Né? Dá para aprofundar um monte. Então tá. Obrigado pela presença. Pessoal, obrigado por ter nos assistido. Não esqueça, deixa o like. Deixem comentários se vocês acharem interessante. Deixem perguntas, compartilhe o vídeo, tá? Para nós continuar levando o conteúdo para vocês aí. Pessoal, muito obrigado. Deus, obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Até mais.